Olá, eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, do LLR Advocacia. Hoje vamos tratar de um tema que saiu do discurso e entrou no caixa das empresas: criptoativos. Recebimento em Bitcoin ou em stablecoin, reserva de liquidez em cripto, tesouraria para diversificação, pagamento de fornecedores com ativos digitais. Tudo isso já é realidade em muitos negócios, inclusive de médio porte. Mas a maior parte dessas operações vem acontecendo sem uma política formal, sem a trilha documental completa e sem rotinas adequadas de reporte. E isso expõe a empresa a riscos fiscais, contábeis e bancários que podem custar caro. Vamos partir do problema tal como ele chega à mesa do empresário. Você começou a receber em cripto por solicitação do cliente ou para ganhar agilidade e reduzir fricção internacional. A equipe operacional criou uma carteira, conferiu se o pagamento entrou, e seguiu a vida. No mês seguinte, o banco questiona a origem de um aporte para o câmbio ou trava uma transferência por compliance. A contabilidade olha o extrato da exchange e pergunta: como registro isso? A área fiscal quer saber: existe obrigação mensal de declarar essas operações à Receita Federal? E a controladoria alerta: sem documentação de origem e sem um método de mensuração, a auditoria externa vai qualificar o relatório. Esse é o retrato recorrente no ambiente empresarial brasileiro. Quais são os riscos imediatos quando a empresa opera cripto sem um arcabouço mínimo de governança? Primeiro, a exigência de comprovação de origem de recursos por bancos e pela própria Receita Federal. Sem dossiês consistentes, essas demandas viram um retrabalho permanente e podem causar bloqueios operacionais. Segundo, multas específicas pelo descumprimento da Instrução Normativa da Receita Federal número 1888, de 2019, que exige o reporte mensal de determinadas operações com criptoativos. Terceiro, glosa de despesas ou de custos, questionamentos sobre critérios de reconhecimento contábil e de mensuração, além de inconsistências entre o que foi contabilizado e o que foi informado ao fisco. Quarto, dificuldades em auditorias internas e externas, especialmente quando não existe trilha que conecte a transação on-chain à operação negocial subjacente. Em resumo, risco tributário, de compliance e de governança. As dúvidas típicas que surgem são diretas e legítimas. Preciso declarar todo mês? Como registrar na contabilidade? Quando há imposto? E o meio de pagamento em cripto muda os meus tributos indiretos, como imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ou imposto sobre serviços. Hoje você vai sair com um mapa claro, embasado em normas e boas práticas, para organizar sua política de cripto no caixa. A tese central é simples: cripto exige governança, trilha documental, reporte correto e aderência contábil, e o meio de pagamento não muda a natureza tributária da operação principal, mas muda a sua responsabilidade de provar origem e mensurar corretamente. Vamos à base legal. Em primeiro lugar, a Instrução Normativa da Receita Federal número 1888, de 2019. Ela determina a prestação de informações sobre operações com criptoativos, de forma mensal. Conforme o artigo 6, as exchanges de criptoativos domiciliadas no Brasil são obrigadas a informar todas as operações de seus clientes. Já as pessoas jurídicas residentes no Brasil devem prestar informações quando operarem em exchange no exterior, ou fora de exchange, e o somatório mensal das operações ultrapassar R$30 mil, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo 6. O prazo, de acordo com o artigo 7, é até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. E há penalidades específicas por atraso, omissão ou informações inexatas, previstas no artigo 10. Em termos práticos, se você opera fora de exchange brasileira ou em carteira própria, e no mês o total de operações passou de R$30 mil, a obrigação de informar é sua. Em segundo lugar, o marco legal dos criptoativos. A Lei nº 14.478, de 2022, e o Decreto nº 11.563, de 2023, definem quem são os prestadores de serviços de ativos virtuais, estabelecem diretrizes de regulação e reforçam a necessidade de observância aos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Essas normas não criam tributos sobre cripto por si só, mas estabelecem padrões de conformidade e dão balizas para a atuação de autoridades e do sistema financeiro. Terceiro, a Lei nº 9.613, de 1998, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é central. Ainda que sua empresa não seja um provedor de serviços de ativos virtuais, bancos, adquirentes e a própria Receita Federal podem exigir trilhas de comprovação da origem lícita dos recursos. Isso significa diligência com contrapartes, registro documental das transações e evidências que conectem o que aconteceu na blockchain ao negócio jurídico que a empresa efetivamente celebrou.
A prova de origem não é detalhe, é um pilar de sustentabilidade operacional e bancária. Quarto, a contabilidade. Os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis dão um enquadramento. O CPC 4, Revisão 1, trata do ativo intangível e, de forma geral, tem sido utilizado para classificar criptoativos que a empresa mantém para uso institucional ou investimento, e não para venda no curso normal do negócio. O CPC 16, Revisão 1, trata de estoques, e é apropriado quando a atividade principal da empresa é a compra e venda de criptoativos. Dentro do CPC 16 existe a figura do broker-trader, isto é, o intermediário que negocia por conta própria, para o qual se admite a mensuração a valor justo com reconhecimento do resultado no período, em conjugação com o CPC 46, que trata da mensuração do valor justo. O CPC 1, que trata de redução ao valor recuperável de ativos, é aplicável para testar impairment sempre que houver indícios de perda. E todos esses registros precisam ser feitos em reais, na data da transação, com uma política de precificação clara e arquivada. Sem método, não há consistência contábil. Quinto, os tributos diretos. O regime geral de apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido segue as diretrizes do Decreto-Lei nº 1598, de 1977, especialmente o artigo 12, e das normas gerais como a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1700, de 2017. Em termos práticos, a realização do ganho ocorre na alienação ou na permuta. Vendeu o cripto ou permutou por outro ativo. Apura-se o resultado pela diferença entre o valor de realização, em reais, e o custo registrado, também em reais. No lucro real, aplica-se imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a alíquota de 15% mais adicional quando cabível, e contribuição social sobre o lucro líquido, a alíquota de 9%, sobre o lucro real ajustado. No lucro presumido, a base de cálculo segue os percentuais de presunção de acordo com a natureza da receita, e a classificação correta da receita decorrente é essencial para evitar autuações. Sexto, o PIS e a COFINS. No regime não cumulativo, regido pelas leis nº 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a incidência alcança as receitas auferidas, com possibilidade de créditos conforme a lei. No regime cumulativo, regido pela Lei nº 9.718, de 1998, incide-se sobre a receita bruta nos termos definidos na legislação. A variação de valor do cripto só impacta PIS e COFINS quando há efetiva realização, como venda ou permuta, e a receita reconhecida segue a natureza operacional da atividade. Sétimo, tributos indiretos. O meio de pagamento em cripto não altera a incidência de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ou de imposto sobre serviços sobre a operação principal. Se você vendeu um produto, aplica-se imposto sobre circulação de mercadorias e serviços conforme as regras do Estado e da operação. Se prestou serviço, aplica-se a Lei Complementar nº 116, de 2003, normalmente. Pagar em cripto não transforma serviço em mercadoria, nem elimina retenções usuais quando cabíveis. A base para cálculo e retenções deve ser apurada em reais na data do fato gerador. A jurisprudência dos tribunais superiores também traz segurança conceitual. O Superior Tribunal de Justiça, em linha com decisões recentes, tem reconhecido que criptoativos não são moeda de curso legal, mas bens com valor econômico que podem ser objeto de constrição judicial, o que reforça sua natureza patrimonial e a necessidade de tratá-los com a mesma seriedade documental e contábil de qualquer outro ativo. Isso é coerente com o que a contabilidade e o fisco já vêm exigindo: evidência, mensuração adequada e rastreabilidade. Agora, vamos traduzir essa base normativa em implicações práticas e estratégias acionáveis. Primeiro pilar, governança e política interna. Aprovem uma política de cripto no caixa, em nível de diretoria. Definam quem pode operar, em quais exchanges, sob quais limites, com quais custodiantes e quais carteiras. Estabeleçam critérios de preço de referência, método de conversão cambial quando a operação estiver em moeda estrangeira, e a política de conversão imediata versus manutenção em carteira. Implementem segregação de funções: quem autoriza, quem executa, quem reconcilia e quem contabiliza. Sem governança, a operação vira uma caixa preta vulnerável. Segundo pilar, prova de origem e cadeia de custódia. Guardem o material de conheça seu cliente e conheça sua transação da exchange utilizada, quando houver. Arquivem contratos, propostas comerciais, notas fiscais, ordens de serviço e quaisquer documentos que expliquem o porquê da entrada ou saída de cripto. Para cada transação on-chain, registrem o identificador da transação, o hash, os endereços de origem e destino, e façam prints ou exportem relatórios de blockchain explorers confiáveis.
Quando possível, usem a assinatura de mensagem a partir da carteira empresarial para provar a titularidade do endereço. Nas operações pessoa a pessoa, exijam documentos e comprovantes da contraparte que demonstrem a origem lícita dos recursos. Vinculem cada entrada ou saída a um dossiê completo. Isso reduz atrito com bancos, protege contra questionamentos fiscais e facilita auditorias. Terceiro pilar, rotina da Instrução Normativa número 1888, de 2019. Mapeiem se a empresa opera em exchange brasileira. Se sim, a exchange local reporta suas operações, e nesse ponto, a obrigação direta da empresa se concentra nas operações em exchange no exterior e fora de exchange. Controlem o somatório mensal por CNPJ, ultrapassou R$30 mil somando compras, vendas, permutas, depósitos e saques em cripto, realizados em exchange estrangeira ou fora de exchange, é obrigatório informar. Preparem o arquivo ou formulário com dados corretos de cada operação e enviem até o último dia útil do mês seguinte, via os canais eletrônicos da Receita Federal. Validem os layouts, mantenham logs e revisem campos críticos, tipo de operação, identificação do ativo, quantidades, data e valores convertidos em reais, além da identificação das contrapartes quando exigida. A pontualidade e a integridade do reporte evitam multas do artigo 10 e demonstram boa-fé. Quarto pilar, contabilização segura. Comecem pela classificação. Se a empresa não revende cripto como linha de negócio, a tendência é o enquadramento como intangível, nos termos do CPC 4, revisão 1, sem amortização por se tratar, em regra, de ativo de vida útil indefinida, mas sujeito a teste de recuperabilidade conforme o CPC 1. Se a empresa compra e vende cripto como mercadoria, é estoque, nos termos do CPC 16, revisão 1. Se atua como broker-trader, aplica-se a mensuração a valor justo com resultado, conforme o CPC 16 combinado com o CPC 46. Definam e arquivem a política de precificação, qual fonte de preço utilizar para cada ativo, em qual horário, qual metodologia de média quando for necessário. Para operações em moeda estrangeira, definam a política de conversão para reais, com base na legislação cambial e fiscal, e apliquem de forma consistente. Reconheçam as variações no resultado conforme a classificação do ativo. E controlem, no livro de apuração do lucro real e no livro de apuração da contribuição social, os efeitos fiscais de perdas não dedutíveis, como impairmentos de intangíveis, para só deduzir quando houver realização, conforme as regras do lucro real. Coerência e documentação são tudo na contabilidade de cripto. Quinto pilar, tributação direta e indireta. No lucro real, os ganhos realizados na venda ou na permuta de cripto compõem o lucro tributável para imposto sobre a renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Permuta é alienação para fins fiscais, nos termos do Decreto-Lei nº 1598, de 1977, artigo 12. A base é o valor em reais na data da realização, menos o custo de aquisição em reais. No lucro presumido, a correta classificação da receita é determinante para a base de presunção e para as incidências de PIS e COFINS cumulativos. O PIS e a COFINS, no regime não cumulativo, incidem sobre as receitas auferidas conforme as leis nº 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, respeitando-se a escrituração e os créditos permitidos. No cumulativo, seguem a Lei nº 9.718, de 1998. Importante, a mera variação de preço do cripto, sem realização, não gera receita tributável por PIS e COFINS, mas pode gerar ajustes contábeis a depender da classificação. Sobre tributos indiretos, reforço, o fato gerador de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ou imposto sobre serviços permanece o mesmo, independentemente de o pagamento ocorrer em reais, em cripto ou em outra forma aceita. Para serviços, a Lei Complementar nº 116, de 2003, continua se aplicando, com suas regras de local de incidência, retenções e base de cálculo. As retenções de tributos federais em serviços, quando cabíveis, devem ser observadas normalmente, tendo por base o valor em reais do serviço na data do fato gerador. Pagar em cripto não elimina obrigações acessórias da nota fiscal, das retenções e da escrituração. Sexto pilar, operacional de faturamento em cripto. Ao emitir a nota fiscal, informe o valor em reais da operação na data do fato gerador, exatamente como faria com pagamento em moeda corrente. Indique, nos campos complementares, quando cabível, a forma de pagamento em cripto e o identificador da transação, para reforçar a rastreabilidade. Se houver retenções de tributos, proceda normalmente. No recebimento, registre a entrada do cripto pelo valor de mercado em reais na data, conforme sua política de precificação.
Defina e documente sua política de conversão. Conversão imediata para reais reduz volatilidade e simplifica a tributação porque transforma a variação de preço em algo marginal. Já a manutenção em cripto pode alinhar-se a uma estratégia de tesouraria, mas exige controles mais robustos de mensuração e de gestão de risco. Não existe certo ou errado absoluto, existe coerência com o apetite de risco e com a capacidade de controle da empresa. Sétimo pilar, due diligence de contrapartes. Para recebimentos pessoa a pessoa ou vindos do exterior, exija, dentro do possível, comprovações de origem dos recursos. Evite interagir com carteiras com indicadores de alto risco, como envolvimento com shares sancionados ou endereços em listas de sanções. Utilize relatórios de análise de risco de transações, de fornecedores confiáveis de monitoramento de blockchain, e arquive as telas dos resultados. Priorize operar por exchanges domiciliadas no Brasil, sujeitas ao marco legal e à supervisão, quando isso for viável do ponto de vista operacional e de custo. Se a operação exigir exchange estrangeira, redobre os cuidados e certifique-se de que a instituição cumpre políticas robustas de prevenção à lavagem de dinheiro. Oitavo pilar, relacionamento com auditoria e bancos. Mantenha dossiês mensais com toda a trilha, contratos e notas fiscais, relatórios da Exchange, hashes das transações, prints de explorers, arquivos de reporte da Instrução Normativa número 1888, de 2019, e reconciliações com a contabilidade. Essa pasta mensal reduz a fricção em processos de compliance bancário, acelera as respostas a questionamentos do fisco e facilita o trabalho da auditoria externa, diminuindo o risco de ressalvas. A organização contínua vale mais que uma corrida às pressas no fim do ano. Vamos entrar em detalhes práticos de execução. Como montar a trilha de cada transação? Passo 1. O documento comercial. Proposta, contrato, pedido confirmado, ordem de serviço e a nota fiscal correspondente. Esse conjunto mostra a razão econômica do pagamento ou do recebimento. Passo 2. A evidência on-chain. Colete o identificador da transação, o hash, a rede utilizada, os endereços envolvidos e o horário de confirmação. Salve prints ou exporte o PDF do Explorer, garantindo que a URL e o horário fiquem visíveis. Passo 3. A evidência da titularidade. Em carteiras próprias, mantenha as chaves de auditoria, como o arquivo de assinatura de mensagem ou, ao menos, a documentação técnica que prova o controle daquela carteira pela empresa. Em exchanges, os relatórios oficiais com o carimbo de data e hora cumprem essa função. Passo 4. O preço e a conversão para reais. Aplicar a política de precificação definida, por exemplo, média das cotações de 3 exchanges de referência, às 12 horas de Brasília, com conversão cambial pela taxa de compra do dólar do Banco Central do Brasil do mesmo dia, se aplicável. Arquive o print das cotações. Passo 5. Reconciliação contábil. Lançamento do ativo, se for o caso, reconhecimento de receita, reconhecimento de tributos e vinculação do documento contábil aos anexos. 5 passos simples, executados sempre, formam uma defesa robusta. E como operar o reporte mensal? Em cada fechamento, verifique, há operações em exchange no exterior ou fora de exchange que, somadas, superam R$30 mil? Se sim, prepare o arquivo conforme os campos exigidos, identificação do ativo, quantidade, tipo de operação, data, valores em reais, taxas pagas, contrapartes quando necessário. Faça uma revisão por pares, para garantir consistência entre o que será informado, o que está na contabilidade e o que consta na trilha documental. Envie dentro do prazo do artigo 7, ou seja, até o último dia útil do mês seguinte, e guarde o comprovante eletrônico de entrega. Em caso de erro, retifique o quanto antes. O artigo 10 prevê multas específicas por atraso e omissões, agir proativamente minimiza riscos. Agora, alguns pontos sensíveis que costumam gerar autuações ou discussões. 1. Permuta de cripto por cripto. Para fins fiscais, a permuta é forma de realização e deve ser tratada como alienação, reconhecendo-se o resultado pela diferença entre o valor justo do ativo recebido e o custo do ativo entregue, em reais. Isso guarda coerência com o Decreto-Lei nº 1598, de 1977, e com as diretrizes contábeis de mensuração. 2. Pagamentos com cripto a fornecedores. O fato de a liquidação ocorrer em cripto não afasta retenções obrigatórias, quando cabíveis, nem altera a base de cálculo. Trate como pagamento em espécie de um bem com valor em reais na data do pagamento. 3. Impairment de intangível. No enquadramento como intangível de vida útil indefinida, não há amortização, mas ateste de recuperabilidade. Eventuais perdas por impairment podem não ser dedutíveis de imediato no lucro real e devem ser controladas para realização futura. 4. PIS e COFINS.
A escrituração deve refletir a natureza da receita, e a variação de valor sem realização não vira receita tributável no regime não cumulativo. 5. Reporte da Instrução Normativa número 1888, de 2019. Empresas que operam exclusivamente em exchange brasileira muitas vezes acham que não precisam se preocupar, e é verdade em relação ao dever de informar esse trecho, porque a exchange local reporta. Mas, se em algum mês ocorrer uma operação fora da exchange brasileira, ainda que pequena, é necessário avaliar o somatório do mês e, se ultrapassar R$30 mil, apresentar a declaração. E quanto ao relacionamento com o banco? É recomendável informar previamente o gerente sobre a política da empresa para a cripto, apresentar o dossiê padrão e os mecanismos de controle. Muitas instituições financeiras têm políticas internas rígidas por conta da Lei nº 9.613, de 1998. Antecipar informações de origem lícita e de trilhas on-chain bem documentadas reduz o risco de bloqueios preventivos. Vamos consolidar em um plano de ação pragmático. Passo 1. Aprovar, em nível de diretoria, uma política de cripto no caixa da empresa. Essa política deve definir usuários, limites, custodiante, exchanges aprovadas, critérios de precificação, mecanismo de dupla aprovação, política de conversão e segregação de funções. Passo 2. Implantar checklists de documentação para cada transação. O checklist inclui documento comercial, hash, endereços, prints do Explorer, evidência de titularidade e prints de preço e câmbio. Passo 3. Configurar a rotina da Instrução Normativa número 1888, de 2019. Mapear operações em exchange no exterior e fora de exchange, controlar o somatório mensal, preparar e enviar o arquivo no prazo, e arquivar comprovantes. Passo 4. Alinhar contabilidade fiscal. Definir classificação contábil por atividade, mensurar em reais com base em política definida, aplicar teste de recuperabilidade quando cabível e controlar os efeitos fiscais no livro de apuração do lucro real e no livro de apuração da contribuição social. Passo 5. Testar o processo com uma amostra de transações, do começo ao fim, simulando uma auditoria. Ajustar gargalos e formalizar os fluxos. Feito isso, sua empresa passa de reativa para proativa em cripto. Algumas boas práticas adicionais que fazem diferença. Utilize carteiras com múltiplas assinaturas para valores relevantes, reforçando a governança. Documente, em ata interna, as decisões de investimento ou de manutenção em cripto, com registro de racional econômico e limites de exposição. Para operações internacionais, verifique aspectos cambiais e contratuais, e alinhe prazos de liquidação e cláusulas de preço com a volatilidade do ativo. Avalie o uso de stablecoins lastreadas em moeda forte como instrumento de redução de volatilidade operacional, sem perder de vista a diligência do emissor. Tenha um procedimento de resposta rápida para ofícios de autoridades e pedidos de compliance bancário, com ponto focal e um prazo interno. Do ponto de vista educacional da equipe, promova treinamentos periódicos. O maior risco não é técnico, é humano. Erros simples, como enviar cripto para uma rede errada, perder frase semente ou confundir endereços, causam perdas irreversíveis. Procedimentos operacionais padronizados reduzem riscos e demonstram diligência. Vale retomar um princípio-chave. A blockchain dá transparência pública às transações, mas não explica o contexto negocial e não prova, por si só, a origem lícita. Quem fornece o contexto é a empresa, por meio dos seus documentos, do seu contrato, da sua nota fiscal e da sua trilha de governança. Esse é o ponto que bancos, Receita Federal e auditorias irão observar. Para encerrar a parte técnica, quero reforçar 4 pontos que resolvem 80% dos problemas. Primeiro, cumprir a Instrução Normativa número 1888, de 2019, reportando mensalmente quando devido. Segundo, manter prova robusta de origem e cadeia de custódia, conectando cada transação on-chain ao negócio jurídico correspondente. Terceiro, classificar e mensurar corretamente o cripto segundo o CPC aplicável e reconhecer tudo em reais na data da transação, com política de preço arquivada. Quarto, tributar os ganhos apenas na realização, com documentação íntegra, observando imposto sobre a renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS conforme o regime, e sem confundir o meio de pagamento com a natureza do tributo. Antes de partir para o nosso resumo estratégico, vale uma orientação de postura. Evite improviso. Evite decisões pontuais fora de uma política. Cripto deixou de ser novidade e já está na pauta de fiscalização, de auditorias e do compliance bancário. A boa notícia é que tudo o que eu descrevi aqui é plenamente executável por empresas de qualquer porte, com organização e constância. Resumo estratégico em uma frase.
Padronize sua política e trilha de cripto, reporte mensalmente quando devido pela Instrução Normativa número 1888, de 2019, e reconheça tudo em reais com base nos CPCS, tributando na realização com documentação íntegra. Aviso legal essencial. Este conteúdo é estritamente informativo, em conformidade com o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Cada estrutura societária, cada fluxo operacional e cada cadeia de transações tem particularidades. Este vídeo não substitui uma consulta jurídica e contábil individualizada. Sempre busque orientação profissional para calibrar políticas, contratos e impactos fiscais do seu caso. Chamada para o debate. Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre o tema ou sugestões de tópicos para vídeos futuros. Queremos fomentar um debate responsável e educativo sobre o uso empresarial de cripto no Brasil, à luz da legislação e das melhores práticas. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com sua equipe financeira, contábil e de compliance. Na descrição do vídeo, você encontra informações de contato do escritório LLR Advocacia. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, e nos vemos no próximo episódio.